Calma, antes de você comentar que você odeia Big Brother, que é entretenimento de baixa qualidade, assiste ao vídeo, à análise do que aconteceu. Ontem aconteceu uma coisa bonita de ver, até entretenimento que você não gosta, que a qualidade seja bem discutível, há algumas boas surpresas. Ontem houve nessa madrugada, houve uma verdadeira revolução feminista no Big Brother. E isso é bonito de ver porque é uma coisa que era inimaginável alguns anos atrás, que várias mulheres juntas iriam se unir e enfrentar um machista ou mais que um machista, assim, cara a cara, frente a frente. Porque até alguns anos atrás as mulheres sequer percebiam o que era machismo e o que não era. Porque o machismo está tão impregnado na sociedade, na raiz, enraizado na sociedade mesmo, que muita gente até hoje não percebe o que é machismo e o que não é. Às vezes é bem velado, assim como o racismo também às vezes é bem velado e algumas pessoas não percebem. Mas cada vez mais tem gente percebendo e dando um passo à frente, falando basta. Então é muito, muito importante. No Big Brother aconteceu que um grupo de rapazes decidiram fazer um plano de seduzir as mulheres da casa que têm namorados. Para quê? Para que o público de fora da casa visse elas com maus olhos. Oh, essa mulher está traindo namorado, ou seja, usar o machismo da sociedade contra elas. Eles, é claro, são machistas e não perceberam que isso já é um plano bem machista. E no auge disso eles foram chamar outras mulheres da casa para ajudá-los nesse plano. E essas mulheres falaram, meu Deus, esses caras são malucos, e foram falar com as alvos dele, com quem seria alvo deles. E aí começou uma confusão e as mulheres todas foram confrontar os machistas e dizer, pô, o que você fez está errado, é verdade o que você fez, não é, e confrontaram. E aí foram várias mulheres juntas, assim, contra um ou dois rapazes ali, e eles negaram. É engraçado como as pessoas esquecem que estão sendo filmadas toda hora, e eles negam uma coisa, sendo que há diversos vídeos deles fazendo isso, e todo mundo percebeu, inclusive no Twitter só se fala nisso, todas as celebridades do Twitter só se falam nisso, porque tem muitos influencers no Big Brother e porque finalmente uma revolução feminista no Big Brother. E aí uma das meninas lá do Big Brother até falou pro rapaz, você quando sair daqui dessa casa, você devia aproveitar a oportunidade e ver os seus vídeos, porque você é machista, todo mundo volta para você ir embora, porque você é machista. Gente, agora vamos falar um pouco sobre o feminismo. Até uns 10 anos atrás, o Brasil era um país 10 vezes machista do que é hoje. E eu não estou dizendo que o Brasil é um exemplo de feminismo, de um país que não tem machismo. Não é exemplo de nada. O Brasil tem um caminho muito longo a percorrer. Mas era um país muito mais machista. Era inimaginável pensar no Big Brother que alguém com um plano desse seria confrontado por todas as mulheres juntas. E as mulheres elas disseram, vamos nos unir, nós somos mulheres, vamos nos unir contra esse machista. E isso aconteceu. E não acontecia antes. Por quê? Porque às vezes o machismo é tão velado que a própria mulher não percebe. E às vezes tem mulheres que também são machistas, porque isso está na raiz da sociedade. Elas foram criadas assim para achar que situações machistas são normais. Como um homem tentar seduzir uma mulher que tem namorado só para que ela seja mal vista na sociedade. Como o homem que levanta a voz sobre a mulher só porque ela é mulher. Se fosse algum outro homem, não levantaria. Ou o homem que não deixa a mulher explicar uma situação porque ele é homem, ele sabe melhor, ele é quem tem que explicar. Isso acontece muito. Então há vários casos de machismo que antigamente não eram percebidos. Mas hoje, graças às redes sociais, veja, tem um lado ruim e o lado bom das redes sociais. Graças às redes sociais, a mensagem do feminismo, de igualdade de gêneros, chega até em igualdade salarial em algum momento, ainda não temos igualdade salarial, mas estamos tentando chegar lá, essa mensagem chega a milhões e milhões e milhões de pessoas. Então até as pessoas mais simples, elas já foram algum dia confrontadas com palavras de feminismo, dizendo, isso aqui é machismo, isso aqui é machismo, isso aqui é machismo. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, alguma feminista queria falar para as outras mulheres sobre feminismo, sobre o que é machismo e o que não é, para que elas entendessem, confrontassem isso, ela tinha que fazer o quê? Fazer trabalho de base, ir lá com as pessoas, falar no tete a tete, falando, olhando no olho e tal. E aí, se ela ficasse lá 8 horas por dia falando com mulheres, no fim do dia ela conseguiu falar com 100 pessoas, 200 pessoas no máximo.
Hoje em dia não, alguém vai lá, cria uma página no Facebook, começa a criar memes do próprio celular mesmo, ou do editor do celular você consegue criar, começa a criar frases, jogar lá e quando vê está alcançando dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, ou cria um perfil no Instagram, começa a colocar lá sobre o feminismo, o que é machismo, o que não é, como enfrentar isso, como detectar casos de machismo e quando vê está alcançando dezenas, centenas de milhares de pessoas e não tem uma só mulher fazendo isso nesse exato momento, não, tem várias e várias, há vários perfis de feministas no Instagram, no Twitter, no Facebook, até no TikTok tem já mulheres que falam sobre feminismo lá, algumas até em tom de humor, ou seja, o feminismo está crescendo, e não só no Brasil, em todo o mundo, e graças a isso, graças à internet, mais e mais gente está percebendo situações que não se perceberiam antes. Por exemplo, vou dar um exemplo, a minha esposa estava conversando com um cara, o cara foi explicar para ela um negócio na internet, em tom de briga, assim, eu falou, minha linda, vamos lá, é assim, 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 assado, entendeu? E aí o cara falou e ficava falando, e aí ela ficou brava, falou, minha linda, caramba, se fosse um homem você ia falar minha linda? Não ia, mas não ia mesmo falar meu lindo para um homem, você está sendo machista, você não pode chamar de minha linda, eu não sou sua linda. Ela, 4 anos atrás, quando a gente se conheceu, ela não saberia disso. Por quê? Ela foi bombardeada com mensagens sobre feminismo até que ela entendesse que não pode ser tratada assim. Outro dia um rapaz também falou alguma coisa para ela, eu não escutei, mas eu fui falar, peraí, ela falou, calma, Thiago, eu falo. Foi lá e falou um monte pro cara. Falei, pô, parabéns. Isso é detectar onde tem machismo e se impor. E, claro, há muitos casos em que a mulher não pode se impor porque o homem é mais forte, porque ela corre risco de violência, tudo bem. Mas há casos, como na internet, ou casos como esse, em que não corria nenhum risco de violência, em que as mulheres começaram a se impor. Isso acontece graças às redes sociais. Eu sempre falo aqui sobre comunicação, sobre como a esquerda ainda está nos anos 90, eles acham que tem que fazer o trabalho de base, ir lá nas escolas, falar com os estudantes para ganhar o voto deles. Eu falo, não precisa. Olha, eu chego aqui na sua casa, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, e eu não fui até a sua casa falar contigo. Você está me assistindo no YouTube. Nem sei onde você mora, não preciso saber. E eu cheguei até você, minha mensagem chegou até você, eu falo isso, tento falar isso para a esquerda, mas para algumas coisas já funciona, porque tem muita gente militando nesses temas, assim como o tema do racismo e tudo mais. Eu acredito que pouco a pouco estamos melhorando. Por outro lado, a gente vê que ainda realmente tem um caminho muito longo a percorrer. Agora vamos falar sobre recalque e dor de cotovelo misturada com uma pitada de machismo. Hoje, o Pedro Bial foi comentar o filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem, que foi indicado ao Oscar. O Pedro Bial fez um comentário ridículo. Há críticas e críticas. O Pedro Bial primeiro começou falando que é uma ficção, que ela liga fatos que não têm conexão um com o outro e tenta criar uma narrativa mentirosa em torno desses fatos. E aí, até aí tudo bem, é só uma crítica de um antipetista, de um funcionário da Globo de tantos anos, a um filme que mostrou um golpe que a Globo, que o próprio Pedro Bial, eles apoiaram com unhas e dentes esse golpe. Mas aí descambou para o machismo, descambou para o Pedro Bial falar que a Petra Costa, a cineasta, ela é uma menininha tentando provar para a mãe dela que ela está fazendo tudo certinho e tudo. Aí ferrou. Quando ele começa a falar que ela é uma menininha tentando provar para a mãe dela que ela está fazendo tudo certinho, aí já chegou a pitada de machismo. Porque primeiro era só o Pedro Bial com muita dor de cotovelo, porque muita gente não sabe, o fato de muita gente não saber já prova o tamanho da dor de cotovelo dele, que o Pedro Bial ele é diretor e roteirista de vários filmes, inclusive documentários. Sabe quantos prêmios internacionais ele já ganhou? Nenhum. Então, a Petra Costa não apenas já ganhou prêmios internacionais, como daqui uma semana, no próximo domingo, ela estará, nesse domingo agora, ela estará no Oscar, na cerimônia do Oscar, e ela pode ser a primeira brasileira a ganhar um Oscar. Então, e o Pedro Bial, nem 100 encarnações ele vai conseguir isso.
Então, claro que tem, que dor de cotovelo que o Pedro Bial deve estar da Petra Costa. Mas, no meio da dor de cotovelo, transbordou um pouquinho do machismo. E olha só, é uma situação que se fosse 10 anos atrás, muita gente não perceberia. Mas como foi hoje, quando eu fui ler os comentários das pessoas reagindo ao Pedro Bial, quase todo mundo falou machista, 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 machista. Teve até gente que falou, não é que ele está com recalque, com inveja da Petra Costa porque ela vai para o Oscar e o Pedro Bial jamais irá ao Oscar. Não, é machismo, é puro machismo. Eu não sei se é puro machismo, me pareceu muito, mas muito recalque. E aí entrou também o machismo, mas é uma situação, de novo, ninguém perceberia. Então a sociedade está evoluindo pouco a pouco. Ainda tem essas pessoas como o Pedro Bial, como alguns dos rapazes que estão no Big Brother, que ou eles vão ser obrigados a aprender e a parar de serem machistas, ou eles vão ser, como no termo que se usa na internet, cancelados. Sempre. As pessoas vão falar, sai, você é machista, você só vai conseguir ficar com uma mulher se ela também for machista, ela tiver com isso enraizado dentro dela, mas no momento em que essa mulher que estiver contigo, ela abrir a mente, que ela for ensinada o que é feminismo, o que é machismo, ela vai falar, cara, você é um babaca, tchau. Porque esse vai ser o futuro e a gente está caminhando pouco a pouco. Seria ótimo se a gente caminhasse mais rápido, mas está caminhando pouco a pouco para chegar lá, apesar de termos um presidente machista como o Bolsonaro, uma ministra dos direitos humanos como a Damares. Olha só, apesar da situação nossa estar no fundo do poço, a sociedade aos poucos melhora. Essa melhora, infelizmente, não faz com que o povo tenha aprendido a votar. Sabe por quê? Uma coisa que a esquerda também tem que aprender. As pautas identitárias, machismo, racismo, homofobia, não mudam o voto de quase ninguém. Quando o cara vai ali votar para prefeito, governador, presidente, geralmente a pessoa está pouco se importando se ele é machista, se não é. Tá errado? Tá muito errado. Mas falar sobre isso não ganha eleição. Não ganha e não tira voto de ninguém. Porque o cara tá com prestação para pagar, ele tá com medo de andar na rua, o cara pensa, quem é que vai combater a violência, quem é que vai melhorar a economia, quem é que está prometendo acabar com a corrupção, é esse cara que eu vou votar, o resto eu relevo, porque realmente não é problema meu. Então a maioria das pessoas, infelizmente, pensa assim, e esse tipo de pensamento é para mudar? É, mas é um processo que vai demorar décadas, gerações, para que se mude esse tipo de pensamento. Então, quem quer ganhar a eleição ou se adapta, minha dica para a esquerda, hein? Ou se adapta e não usa tanto o discurso identitário na hora da eleição, se quiser ganhar. Talvez isso ajude, talvez não, com certeza isso ajuda a eleger um ou outro deputado, um ou outro vereador, porque eles estão lutando por isso, eles vão apresentar projetos de lei nesse tema e aí sim, consegue eleger. Mas para eleger presidente, governador, prefeito, esse tipo de pauta dificilmente ganha votos, dificilmente ganha eleição. É mais fácil que o outro lado use fake news, como o Bolsonaro fez contra o Haddad, como o Bolsonaro fez contra o movimento Ele Não. É mais fácil que isso aconteça do que quem usa esse discurso conseguir ganhar a eleição. Infelizmente, deveria ser o oposto. E ninguém deveria votar num lixo de ser humano como é o Bolsonaro. Mas as pessoas são enganadas, as pessoas relevam isso, as pessoas sempre acham que o político vai mudar. Ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico. Não, mas ele está dizendo que não é mais. Então eu acredito nele. É assim, infelizmente é assim. Ou se adapta ou morre. Quem não se adapta, morre. Então, que a esquerda se adapte e que a sociedade continue caminhando. E espero a passos mais largos para combater o machismo, para que tenhamos finalmente uma igualdade de gêneros, assim como é em alguns países nórdicos, por exemplo, a Noruega, a Suécia, que tem muita, mas muita igualdade. E lá, mesmo assim, eles dizem, estamos longe de ser o ideal, mas a diferença é brutal com o Brasil. Então, temos que caminhar, temos que continuar lutando. E se você gostou do vídeo, se você acha que temos que caminhar, continuar lutando, compartilha o vídeo, curte e agora sim pode deixar o seu comentário, pode xingar o Big Brother se quiser ou não xingar, pode até me xingar, mas se me xingar eu não vou gostar, hein? Que eu gosto de debate, mas com educação. Então é isso, falou!